eu fico pensando que hoje tijolo e telha vem no lombo do caminhão. Antigamente os materiais para construir vinha daqui de perto. Aí você tem a madeira, você tem o ferro que era fundido, você tem a argila, o limo, aquele um pouco mais sedoso assim, gorduroso, untado, e a areia, vinha daqui. E como é que isso apareceu, né? Então veja, por exemplo, a gente tem aqui o pau a pique e o cravo da rocha que foi fundida. E o cravo fica tomando chuva, o ar que passa e de repente ele vira pó. Me faz lembrar essa verdade universal: do pó viestes, ao pó tornarás. Ó. E esse material, esse processo, acontece com os materiais que estão por aqui. Aí você tem materiais firmes, rochosos, de várias naturezas. E ao desmanchar, cada um deles dá um jeitão para a coisa. Então você tem material que ao desmanchar forma areia, quartzito, uma rocha firme, e aí esse material fica aí à disposição, foi usado e está ali, ó, está ali. Eu vejo daqui onde é que os extratos de quartzito se apresentam. Depois você pode ter, por exemplo, filitos e micaxistos, diferentes dos quartzitos. Ao desmanchar, eles produzem um material untuoso, brilhante, com aquelas micas espelhadinhas, brilhantes, que pode ser utilizada para produzir aquelas massas, né? Depois aquela massa, a massa ela bem organiza e depois aplica para montar as estruturas das paredes. Ou então você pode ter argila, que aí é mais fina ainda, mais do que esse material. E aí tem um conjunto de rochas que chega a produzir até a parte mais fininha, a argila mesmo, o barro, né? E esse barro provindo dessas rochas tem diversas naturezas. Você tem barros filhos de rochas com ferro, são mais pesadão, né? A densidade é maior. Mas você tem outros barros que são filhos de outros materiais mais leves. E aí, por exemplo, chove, desce, separa, aí uma parte fica naquele aluvião, o cascalho. O mais pesado fica ali, vai ficar ali o diamante, vai ficar ali o ouro, vai ficar ali o cascalho. Mas o mais fino segue e deposita. Na hora que deposita, está lá embaixo uma fonte desse material mais fininho. E aí, na paisagem, você vai buscar onde é que tem as jazidas destes materiais, né? E aí eu fico pensando que a mineração não era só de ouro, não era só diamante, nem das pedras preciosas. Estavam minerando aqui areia para montar os materiais para fazer os adobes, os tijolos, as massas que vão. Vai ter o limo, que é esse untuoso, que vai dar mais consistência agregante. Depois tem as argilas, são as mais fininhas. E no caso das argilas, aí a gente entra em outro universo, né? Que é o das cores. Elas são as grandes protagonistas das cores. Aí tem as brancas, as tabatingas, tingas, né? Branca, que pode ser encontrada lá no fundo dos vales, onde o rio joga lá, separa, peneira. E se tiver alguma coisinha de ferro, ele pode sair lá na fonte d'água que vai dissolvendo o ferro, mas a branca fica. Aí são os barros brancos. Mas pode também encontrar algumas fontes de rocha que tinha só material sem ferro, e aí ainda dá para achar argila branquinha mesmo nas partes mais altas. É mais raro, mas tem. Aí as caulinitas, né? O caulim.
Caulim, as minas de Caulim que fornecem esse material. Depois essa argila contendo ferro, aí entra no reino encantado dos ocres, dos vermelhos, né? Porque assim como esse prego de ferro produz a ferrugem, cuja cor ferrugem contém os amarelos e os vermelhos em maior ou menor quantidade, o ferro das rochas oxida, enferruja e produz esses pigmentos das cores mais vivas, né? Que sobressai na paisagem. Aí põe a umidade ali, hidrata, oxida, e aí você tem uns amarelos. Aí põe umidade, oxida, mas não tanta umidade. Aí desidrata os vermelhos. Você pega um barro que tenha ferro e queima ele para fazer tijolo, de que cor que fica? Você queima um barro. Ele pode ser até cinza naquele momento. Aí queima ele para fazer telha, a vermelha. Então você desidrata, tira a água dele, queima. Tá? Aí você conduz à formação desse pigmento, as hematitas, né? As itas vermelhas. Quando hidrata as amarelas, aí as goetitas e as itas amarelas. E nesse contexto, dependendo do tamanho do cristal formado, na hora do processo de formação, se ele é mais imediato, rapidinho, os cristais são pequenininhos. Depois dá tempo dele se arranjar e pode crescer. Dependendo do tamanho, você pode ter as nuances, você pode ter os roxos. E aí, dentre os roxos, aqui nessa região, lá nas tintas, né, ele desenvolveu um material que era o rei dos roxos, o roxo rei, filho desses processos. E essa mineração está minerando aquilo que a gente chama de solo. Então, se o engenheiro quer a rocha, o geólogo quer a rocha, ele considera o solo como um negócio que está atrapalhando, ele quer tirar aquilo. Mas para o nosso caso, solo é a gema preciosa, que as rochas vão transformar em solo. E aí nessa paisagem você pode brincar de procurar garimpar solo. E é isso que era feito, eles garimpavam o solo nos locais onde dava aí a possibilidade de obter um material com textura diferente. É arenoso, é areno-siltoso limo, ou é areno argiloso, ou é limo argiloso. Aí, garimpar, isso aí é importante. Eles faziam isso no processo de reconhecimento da paisagem. E garimpar as cores. Dependendo da rocha que tinha, dava origem ao solo, desenvolvia cores diferentes. E isso acontecia na paisagem interagindo com outros fatores, que é a umidade ao longo do ano inteiro. Então você estava lá em cima do morro, a drenagem era maior, oxidava e desidratava, a umidade descia. Cá embaixo do morro já começa a aparecer materiais que desenvolvem com umidade. E aí, nesse processo de garimpar, eles faziam a estratificação da paisagem a partir desses indicadores, né? Por exemplo, não ter agricultura de jeito nenhum, pastagem ruim, é um sinal de que o material, aquela rocha original, era muito resistente, difícil de desmanchar, de decompor. Não dá agricultura. Você não tem argila que vai entregar os nutrientes para as plantas. Então você virou para São Bartô, foi para Caiaca, tem áreas que começa a aparecer agricultura, já é um indicador. Tem pastagem, já é um indicador de que tem solos mais profundos, filho de rochas que permitiu essa decomposição e formar esses danados aí. E a partir deles é que, garimpando na camada mais de cima, a camada mais humilde e as mais profundas, você tem estratos diferentes para obter estes materiais, que vão dar a riqueza da fonte dos materiais construtivos que justificaram o garimpo do ouro, mas a partir do garimpo dos materiais que estavam presentes ao redor aqui, né?
Então é uma viagem nessa história do acúmulo de conhecimento da população sobre as fontes dos materiais, as propriedades que vão dar cores, consistência, textura e trabalhabilidade, um é mais trabalhável, outro é menos. E os oficiais que dominavam isso, né, construíram a história de Ouro Preto, aperfeiçoando o uso dos materiais originais para o emprego nas diversas situações, né? Eu quero fazer uma parede, eu quero fazer um piso, eu quero fazer um material estrutural, é o adobe ou é o tijolo. E aí ele experimenta, e o experimento é empírico, ele faz uma, duas, três, depois ele chega às conclusões e esse conhecimento é acumulado. E isso vem com a história dele, que veio da África, e lá ele trabalhava com esses materiais. Vem de Portugal, e lá ele trabalhava com esses materiais. Chega aqui, ele depara com outros, mas ele aperfeiçoa. Isso está embutido. Então, conhecer esses processos e esse conhecimento que justificou essa construção é um desafio que pode ajudar a essa sociedade atual, que traz um tijolo de 1000 quilômetros, gerenciar o que está aqui, bem ao redor, e eventualmente até contribuir para que essa sociedade possa se reproduzir usando atualmente um conhecimento que justificou a construção do passado. Então, o passado no presente. Do pó vem, ao pó voltarás. E a construção desse conhecimento é que justifica a nossa continuidade da existência.